Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana de decisão de Copa do Brasil, né? Jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil e também de rodada atrasada do futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a quinta rodada e a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo. A quinta rodada por conta da tragédia do Rio Grande do Sul, né, das fortes chuvas que aconteceram, e a 19ª rodada por conta também das fortes chuvas, mas né, de tabela, assim, os jogos da 19ª rodada aconteceram juntos com os playoffs da Copa Sul-Americana, então tiveram que ser realojados ali para outras datas. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Na Rede com Todaro. Eu sou o Gabriel Todaro, jornalista, e eu sempre trago análise dos principais times, né, do futebol brasileiro, sempre os 20 clubes da Série A do futebol brasileiro. Eles estão aqui nesse canal, em qualquer campeonato que disputem, eu trago aqui o vídeo, análise, né, dos jogos deles, para você aí que ficou por fora e não assistiu algum jogo determinado aí da rodada ou do dia, né. Seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força. Se a gente me ajuda a bater a marca de 200 inscritos, que eu vou sortear uma camisa dessa, que eu utilizo, né, tem a logo aqui do canal, que eu utilizo aqui nos vídeos, para você poder acompanhar, assistir aí junto na sua casa, trajado de Na Rede com Todaro. Meus queridos, vamos começar então, né? Curte, comente, compartilha. Se você quer ganhar a camiseta, deixa aqui nos comentários aqui o seu nome, que eu vou sortear quando a gente bater com os nomes aqui dos comentários. Meus queridos, vamos começar finalmente, né? Cruzeiro 0, Internacional 0, foi um 0x0 muito emocionante, né? Com poucas chances, é verdade, mas as chances que teve pararam num bom goleiro do Inter, o Antony. Ele vinha tendo boas atuações, né? Quando o Rossi não podia atuar, ele estava ali jogando no gol do Inter, estava segurando muito bem o Rojão. E nesse jogo contra o Cruzeiro, ele teve o ápice da carreira, na minha opinião, cara. O cara defendeu o pênalti, segurou o placar, né, o 0x0 no placar, e ajudou o Inter a conquistar esse ponto muito importante. O Inter tem 2 jogos a menos ainda para cumprir, e esses 2 jogos acho que vão ser cruciais para o Inter sair de vez dessa briga contra a zona de rebaixamento. Não acho que o Inter vai ficar ali nessa zona, mas, cara, se distanciar, né, ganhar fôlego e começar a pensar, né, aí realmente numa Copa Libertadores, numa vaga mais direta para esse torneio. Mas 0x0 é justo até mesmo para o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro atinge a marca, se eu não me engano, de 37 pontos. É uma marca muito importante. A gente não colocava o Cruzeiro antes da temporada começar nessa briga por Libertadores, né? Por até mesmo o título de Campeonato Brasileiro, quem sabe. Acho difícil. Mas tá ali, né? 38 pontos, perdão. O Cruzeiro tem 38 pontos e o Inter chegou a 29 pontos na tabela, já bem distante, né? 7 pontos da zona de rebaixamento o Inter tem, e o Cruzeiro já está mais próximo, obviamente, do G6 do que do Z4. Cara, eu entendo a reclamação dos torcedores do Cruzeiro depois do jogo, né? Porque o Caio Jorge perdeu o pênalti, mas, cara, vamos dar mérito pro goleiro, né? O Antony acertou o canto, fez uma boa defesa, fez outras boas defesas depois, um rebote do Matheus Pereira, por exemplo, da penalidade, ele conseguiu fazer uma defesa de mão trocada. Então, assim, eu gosto muito mais de destacar o jogador que foi bem, né, no caso, o Antony, né, e toda essa atuação que ele teve ao longo da partida, do que ficar remoendo o jogador que errou gol, que desperdiçou. Eu acho que o Caio Jorge é um baita do centroavante, eu queria muito ele no meu time, no comercial aqui de Ribeirão Preto. Enfim, eu acho que em algum momento ele vai sair o gol, né? O Veron demorou bastante para sair o gol contra o Cruzeiro, e quando saiu bastante, né? É um jogador fundamental no Cruzeiro atualmente. É um 0x0 até que justo, cara. O primeiro tempo só aconteceu mesmo a expulsão do Inter, né, falando agora de momentos. No segundo tempo teve mais emoção por conta dessa expulsão, né? O Inter não teve nenhuma chance clara de gol, mas conseguiu se segurar aí com esse empate e voltar com um pontinho de Minas Gerais. Um ponto, obviamente, que o Inter tem muito mais a comemorar, mas como eu falei, vou repetir, é um empate muito justo no placar. Justo também foi a vitória do Criciúma por 1x0 em cima do Bragantino. O problema é que foi só por 1x0, né? As melhores chances do jogo foram todas do Criciúma. O Criciúma levou muito perigo ao gol do Bragantino, mas os 2 times tiveram as suas chances, Mas o Marcelo Hermes conseguiu aproveitar os 36 do primeiro tempo e decretou essa vitória aí pro Criciúma. Depois o Tigrão só realmente segurou. Mas, cara, é isso, né? Tipo, o Criciúma conseguiu essa boa vitória em casa, se distancia da zona de baixamento, né? Chega aos 23 pontos, ainda tem um jogo devendo, né, para cumprir, mas chega aos 28 pontos, já está bem distante da zona de baixamento, 6 pontinhos, então tem uma gordurinha aí para queimar nesses últimos 14 jogos.
O Criciúma, inclusive, joga em casa, né? Não, fora de casa contra o Cuiabá nessa rodada. Então acho que vai ser um jogo interessante, uma briga direta, né? O Cuiabá precisando sair do rebaixamento e o Criciúma querendo uma gordurinha para sair realmente dessa briga. O Bragantino, cara, até teve mais domínio na reta final de chances, de finalizações, mas poucas ali efetivas, poucas levando muito perigo ao gol do Gustavo, que fez algumas boas defesas, mas a maioria esmagadora foi toda do Criciúma realmente ao longo do jogo. O primeiro tempo foi uma avalanche do Criciúma contra a defesa do Bragantino. Falando agora de Copa do Brasil, né, tivemos placares mimetizados, né, iguais. Na quarta-feira, 2-1-0 de visitantes e na quinta-feira, 2-1 para os mandantes. Então foi tudo igual, né, os placares, né? Uma vantagem mínima em todos os jogos, né? Todos os jogos ficaram com a vantagem de um gol apenas. Isso mostra um equilíbrio. E por isso que eu gostei muito do sorteio da Copa do Brasil. Não tivemos nenhuma equipe. E, obviamente, o mata-mata foi se desenhando assim, né? O Flamengo eliminou o Palmeiras num confronto equilibrado. O São Paulo eliminou o Goiás, evitando ali uma zebra. O Atlético, a mesma coisa do CRB. O Juventude eliminou. O Juventude eliminou quem mesmo? Eu não vou lembrar. Eliminou o Fluminense, né? Eliminou o Fluminense. O Corinthians eliminou o Grêmio. Cara, eu tô exercitando muito minha mente aqui, cara. Se você não é inscrito no canal com essa memória maravilhosa que eu tô utilizando aqui, cara, não sei o que você tá fazendo isso. Poxa, dá essa moral. O Vasco eliminou. Agora o Vasco eliminou o Fortaleza, mas foi faz tempo. Eliminou alguém. E o Atlético eliminou o Bragantino. É isso. Se eu não me engano, é isso. Mas é isso, cara. Tipo, é um equilíbrio muito legal da gente ver na Copa do Brasil. Não tivemos tantas zebras esse ano. Os times foram caindo para times equiparáveis, né? Obviamente o Cruzeiro foi uma grande zebra que caiu pro Souza, mas os outros foram avançando, né? E a gente teve esse mata-mata muito equilibrado agora nessa reta final. Com justiça foram os placares magros, né? Mas a gente vai comentar agora de jogo para jogo. O Atlético venceu o São Paulo no Morumbi por 1-0, gol do Bataglia no finalzinho do jogo. O São Paulo não conseguiu, cara, eu entendo, eu acho que assim, o São Paulo até, eu vou dizer o contrário, o Atlético dominou muito bem o São Paulo. Por que, Todaro, o Atlético dominou o São Paulo? Porque o São Paulo não criou grandes chances no jogo. Tiveram ali poucas, né, mas o Lucas desperdiçou a grande chance do jogo, que inclusive minutos depois acabou saindo o gol do Bataglia. Né? O lance seguinte praticamente foi o lance do Bataglia. Mas não foram muitas, né? Tivemos algumas finalizações de fora da área, do Rato, uma chance do Caleri no segundo tempo, a outra do Lucas, mas percebe que são poucas para um time que está jogando dentro de casa, precisando fazer o seu placar, né, nesse jogo da ida para jogar mais tranquilo na volta lá na Arena MRV, provavelmente, né? Não sei se vai ser no Mineirão, mas o São Paulo desperdiçou uma grande chance e acho que dos times ali que acabaram derrotados nessa rodada, eu acho que é o mais complicado ali de conseguir uma virada. O Bahia, é o mais que vai ter mais trabalho. Né? O Bahia, obviamente, não vai conseguir virar em cima do Flamengo, mas pensando numa virada, eu acho que o São Paulo ali está o mais complicado para conseguir essa virada jogando na Arena MRV. Eu falo na questão de probabilidade. Obviamente o Bahia não tem mais chances, eu acho, de eliminar o Flamengo, mas o São Paulo vai ter muita dificuldade para conseguir fazer a virada. É possível, cara? Obviamente o São Paulo tem mais time do que o Atlético, é um coletivo melhor do que o Atlético, mas vai encontrar muito trabalho na Arena MRV. E se o Atlético entrar com essa maturidade que entrou contra o São Paulo no Morumbi, cara, anulando muito bem o setor criativo do São Paulo, explorando muito bem os contra-ataques, né? Obviamente as definições não foram tão boas como a do Scarpa no primeiro tempo, mas já no segundo tempo, por exemplo, nesse lance que saiu o gol, inclusive, é uma escorregada do Luciano absurda também no começo da jogada, o Atlético recupera com o Igor Gomes, puxa o contra-ataque, sofre a falta do Sabino, que para mim, eu não entendo porque ele é titular de São Paulo, não passa segurança nenhuma ao torcedor do São Paulo, não sei porquê. Contra o Palmeiras teve uma péssima partida, e nesse jogo, novamente, jogou muito abaixo do que a gente espera de um zagueiro nível São Paulo. Teve essa falta, né, o Scarpa cobrou para a área e o Bataglia fez o gol de cabeça. Foi uma pane também no sistema defensivo do São Paulo, porque o Bataglia estava praticamente sozinho na hora do gol, mas eu acho que o São Paulo consegue. É difícil, como eu falei, é muito difícil ganhar do Atlético fora de casa, num jogo de Copa, porque é um time muito maduro, né? Um time que mostrou muita maturidade nesse jogo de Copa do Brasil.
pode ser que seja goleado, como foi goleado pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Palmeiras jogando na Arena MRV. Mas acho difícil. O Atlético tem um time mais encorpado e com o Hulk em campo, Paulinho, são jogadores que conseguem decidir muito bem a parada. Vale destacar também a partida faladeira do Hulk, cara. Como é chato assistir jogo de futebol do Hulk. Concordo completamente com a definição do Thiago Leifert, que, cara, é muito chato. O jogador reclama de qualquer lance, qualquer retomada de bola, qualquer chance criada qualquer roubada de bola que o São Paulo deu ali em cima do Hulk. Não existe isso, não existe desarme do Hulk. O Hulk, ele só perde a bola porque ele sofre a falta. Eu concordo com isso com o Thiago. Estranhei porque demorou muito para falar, né? Ninguém antes tinha falado sobre isso, mas é muito chato assistir jogo do Hulk, cara. É uma conduta muito antidesportiva, sabe? Porque você perde interesse por futebol. Você fala, puxa vida, mais uma vez, vem o Hulk reclamando. E, cara, quando ele é expulso, ele reclama mais ainda, né? Mas tem que ter um pouquinho de simancol aí e entender as decisões dos árbitros. 1-0 para o Flamengo também fora de casa, jogando na Fonte Nova em cima do Bahia. Um confronto que cá entre nós. O Bahia só tem grandes chances de passar se o Flamengo não tiver os 11 titulares até lá. Porque, inclusive, nesse jogo, se eu não me engano, o De La Cruz e o Michael, né, saíram com uma lesão, com desconforto muscular. Vamos ver como que vai ser nos próximos dias aí. São peças fundamentais. O Michael acabou de ser contratado, né, para essa vaga do Flamengo. Mas o Flamengo venceu por 1-0, o gol do Bruno Henrique no segundo tempo. Porém, o Bahia teve as principais chances também no jogo. Até mais chances do que o São Paulo teve contra o Atlético. Mas, cara, desperdiçou da mesma maneira, né? Não conseguiu converter, não conseguiu concluir com maestria. O Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, até teve poucas defesas no jogo, até menos do que o Everson, goleiro do Atlético. E é isso, cara. Eu acho que no Maracanã o Bahia vai ter até alguma chance para conseguir essa vitória em cima do Flamengo, nessa virada. Mas acho que 2-0, 3-1 é muito difícil, né? E o principal do Bahia é as falhas defensivas, né? O gol do Bruno Henrique no escanteio, para mim, é praticamente inadmissível, né? Já que todos os jogadores altos estão na área. O Bruno Henrique tem uma estatura, tem impulsão e tudo, mas não conseguir cortar essa bola no escanteio não é justificada para mim. 1-0 no placar, o Flamengo tem praticamente todas as chances possíveis de avançar para uma semifinal. Eventualmente vai pegar quem passar de Corinthians e Juventude. É uma semifinal até que tranquila, eu acho que consegue passar na final. Lembrando, obviamente, vai depender se o Flamengo vai ter todos os jogadores à disposição. Tá perdendo o jogador, e eu quero fazer uma crítica aqui, tá? O departamento médico do Flamengo não pode se embasar por temporada. O Fortaleza é o time que mais joga no ano. O Palmeiras também jogou bastante. O Atlético está jogando diversos jogos ao longo da temporada. E só o Flamengo está reclamando da quantidade de jogos. É impressionante isso, cara. Obviamente que todos os times reclamam, eventualmente, na temporada, porque é uma reclamação recorrente, é chovendo molhado reclamar de calendário, pouca coisa é feita realmente para melhorar o calendário do futebol brasileiro, que é um calendário absurdo para jogadores, torcedores, enfim, pessoas que trabalham com isso. Porque é muito maçante, cara. Você tem jogo de janeiro a dezembro. Você não tem uma pré-temporada igual tem lá na Europa, né? Que você fica junho e julho inteiro praticamente sem jogos. Os jogadores descansam, retomam, né? Tem espaçamento entre os jogos, né? As Copas não são definidas com um confronto de volta, são um jogo só, né? É o seguinte, a FA Cup, que é o principal campeonato lá da Europa, o campeonato, né, que é guia para todos os outros, é o campeonato mais antigo lá da Europa, é um jogo só. Você só tem o segundo jogo se você empata o primeiro, né? É o rematch, né? É a volta que eles dizem, né? Que é o jogo da volta na casa do adversário que jogou fora de casa, no caso. Então, por exemplo, Bahia e Flamengo, se terminasse 0-0 lá na FA Cup, ia para o jogo da volta no Maracanã, e aí o Flamengo com chance de avançar e, obviamente, nenhuma vantagem nesse placar, né? Se terminar 0-0, prorrogação em pênaltis. São condutas, cara, que com a preguiça da CBF de dirigentes do futebol brasileiro não são tomadas. Então é muito mais fácil ficar reclamando, né, chiando ali nos bastidores, chiando nas entrevistas coletivas do que tomar uma atitude. O Flamengo perde muitos jogadores nessa reta final por um departamento médico ruim. Isso eu vou repetir, porque não é normal você ter tanta lesão muscular,
tanto jogador estourado assim numa reta final de campeonato, cara. Nem é reta final de campeonato, tá? Reta final é faltando 10 jogos, entrando em fase mais aguda, semifinal, né, jogando todo dia. Vai ter agora eliminatórias, obviamente, então vai ter uma semana de descanso para os jogadores que não foram. O Michael, por exemplo, acabou de chegar e já teve uma lesão. Não teve ninguém que fez ali um exame médico para saber como que estava a estrutura física do jogador, se precisava passar mais um tempo ali de fortalecimento. Enfim, são coisas para a gente pensar e não ficar apenas criticando o calendário, etc. Acho que a gente pode ter uma autocrítica também que é muito importante. Passando para os jogos de quinta-feira, o Vasco venceu por 2-1 a equipe do Atlético Paranaense, de virada, saiu perdendo com o gol do Christian, né, a favor do Furacão, e aí o Puma Rodrigues e o Hugo Moura fizeram os gols da virada do Vasco. Foi um jogo muito bom em São Januário, com as duas equipes criando muito ao longo da partida. O Atlético mais no primeiro tempo, mas o tempo todo o Vasco conseguia desvencilhar da boa defesa do Furacão e incomodar de alguma maneira, né, com um chute fora da área, com uma chance criada com o Lucas Piton pelo lado esquerdo. Então eu gostei muito do jogo e promete demais para a volta na Liga Arena. Eu acho que o Vasco vai até um pouco mais retrancado nesse jogo, né, defendendo um pouco mais. E eu acho que isso é um pouco perigoso, né, porque você chama o Atlético que tem um poderio ofensivo muito interessante também com o Canóbio, né, com o Pablo, com o Mastriani, que é um excelente do centroavante também. Então são peças ali que o Vasco tem que entrar ligado para o jogo da volta. Mas o Vasco tem uma boa vantagem, cara. Tem 1-0, tem um empate, 1-0 né, leva para os pênaltis, mas tem um empate ali para jogar, para sentar em cima do empate. Não sentar, né, porque se o Furacão fizer 1-0, o Vasco vai ter que ir atrás para conseguir um empate. Mas, cara, enfim, é um jogo que promete muito para a volta, né? Muito mais do que eu esperava desse confronto. Eu achava até que o Atlético ia passar com tranquilidade em cima do Vasco, porque é um time que já está mais acostumado a jogar Copas, mas o Vasco vem sendo um time muito interessante de acompanhar ao longo da Copa do Brasil. Tem tudo para avançar, como eu falei, jogando na Liga Arena e para segurar esse empate. Mas vai ser uma parada muito dura, porque o Furacão tem totais e até mais chances do que São Paulo e Bahia de conseguir essa virada jogando na Liga Arena. Vai ser um jogo interessante e, enfim, foi um jogo tenso também por conta das provocações pré-jogo, né? O torcedor do Vasco colou alguns colantes da torcida organizada do Curitiba, né? Da Imperatriz, se eu não me engano. Cara, vai ser um jogo muito, muito, muito interessante a gente acompanhar na volta. Obviamente que, e só fazer um adendo que eu falei, vai ser um jogo interessante, mas, cara, sempre com a cabeça no lugar, né? Torcedor, principalmente, que vai lá para Curitiba, para não arrumar confusão, né? É completamente desnecessário. Essa provocação, enquanto sadia, enquanto uma provocação legal da gente ver, né? Como se fossem dois times maduros se provocando, eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que quando extrapola, né? Vai para agressão, para né, coisas piores, eu acho que isso aí perde a essência do futebol. A essência do futebol é isso aqui, cara, provocação, colar um colantinho ali, dar uma provocada, e bola pra frente, cara, decide em campo a parada, entendeu? Não tem necessidade nenhuma disso ir pra torcida, tanto que as torcidas não tiveram brigas entre as torcidas, foi tudo bem, a questão realmente entre os jogadores e alguns seguranças do Vasco, obviamente. Mas vamos passar para outro jogo e já encerrando aqui o vídeo, né, o último comentário que a gente vai fazer. Então se lembra, vou lembrar você nesse último comentário, a câmera tá aqui. Se inscreve no canal. Quando bater 200 inscritos, eu vou sortear esta camisa. Então, cara, você pode ganhar uma camisa nova aí pra você malhar, ir pra academia, fazer uma corridinha, jogar um vôlei, futevôlei. Uma camisa excelente. Tem um tecido gostoso, que respira muito bem, não prende aquele suor, senão fica com CC fedido. E, cara, silcada aqui, muito boa, cara. É um material muito bom essa camisa mesmo, bonita. Bonita. Você não vai perder essa oportunidade, né, cara? Então se inscreve aí no canal. Batendo 200 inscritos, batendo a meta, eu sorteio essa camisa. Então, fechou? Vamos combinar esse trato? Tamo aqui então. Então deixa o like aí pra saber que você fechou no trato. Último jogo, Juventude 2 em cima do Corinthians, 2-1 em cima do Corinthians. Carilho e Danilo Bosa fizeram os gols do Jaconeiro. Eu falei, Danilo Bosa, né? Fiz quase que soletrando ali, né? Fazendo uma separação das sílabas. E o Gustavo Henrique descontou pro Corinthians na reta final. Esse gol do Gustavo Henrique até dá mais chance do Corinthians ganhar na Neoquímica Arena, né? Porque o 2-0 estava praticamente eliminado o Corinthians, porque nunca o Corinthians vai fazer 3-0 no Juventude. Acho que 1-0 é difícil o Corinthians fazer. 2-0, mais difícil ainda.
porque é uma defesa que bate muita cabeça. E nesse jogo exclusivo, né? Inclusive, nesse jogo, o Juventude sobrou em cima do Corinthians. Foi um primeiro tempo todo do Juventude, né? Com algumas defesas interessantes do Hugo Souza. E o Juventude dominou a partida na setup inicial. No segundo tempo, o Corinthians teve até algumas chances ali criadas pelo lado esquerdo. E eu quero fazer já um adendo. Cara, vamos pôr a cabecinha aqui no lugar. O jogo da volta é provavelmente dia 11 ou 12 de setembro. 11 eu acho, né? Porque é quarta-feira. Até lá, eu acho que o Corinthians vai ter jogado contra o Flamengo e vai ter jogado acho que 2 ou 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Imagina se o Corinthians chega lá com 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, que vai pegar parada duríssima. Vai pegar o Flamengo, o Botafogo, acho que o Atlético Goianiense e depois pega o São Paulo. Então vamos supor que o jogo fique... Eu não peguei aqui para saber ao certo. Vamos supor que o jogo fique entre São Paulo e Atlético Goianiense aqui, o jogo da volta. E eu já fiz as contas aqui, tá? Eu acho que o Corinthians perde de Flamengo e Botafogo. O Flamengo até ele acho que consegue até roubar um empatezinho por conta, né, dos desfalques do Flamengo, mas contra o Botafogo vai ser difícil. Ganha do Atlético Goianiense e aí joga com o São Paulo no Morumbi. E aí? Torcedor corintiano, deixa agora nos comentários. Você é a favor que o time volte com o time titular e tente uma classificação para a semifinal para enfrentar o Flamengo? Ou vá com o time em reserva e vê o que dá, se avançar beleza, se desclassificar também beleza, mas agora o foco é no Campeonato Brasileiro. Eu colocaria o foco no Brasileirão. Cara, você tem 14 jogos. O Corinthians precisa vencer no mínimo 7. No mínimo 7. Porque a gente, né, planeja ali 45 pontos e tal. Eu acho que esse campeonato, como eu já falei, vai ser até um pouco menos. No mínimo você ganha 7 jogos. O Corinthians ganhou 4 ao longo do campeonato. Precisa vencer metade dos jogos que tem até o final. Para sair e ficar tranquilo na zona de rebaixamento. Fora que é o único time ali da briga junto com o Vitória, que são os dois únicos times que tem 24 jogos disputados, o restante tem tudo jogo devendo, então as diferenças podem aumentar ao longo da tabela. Cara, eu acho que o Corinthians tinha que abrir mão, cara. Você já foi derrotar nesse jogo, vai com o time reserva ali, time sub-20, vê que os moleques podem demonstrar dentro de campo, você até ganha do Juventude, mas enfim, acho que o torcedor corintiano, nesse momento, não tem que ficar bravos de eliminação de Copa do Brasil e Sul-Americana, cara. O troféu do Corinthians nesse ano tem que ser a fuga do Z4. E que fase que tá o Corinthians, hein? Já diria o Neto. Mas é isso, cara. Foi um jogo muito pobre do Corinthians, né? Tentando se defender a todo custo, com um time bem mexido. E no segundo tempo teve mais chances ali no comecinho. E obviamente depois de ter tomado os 2 gols, o Juventude recuou um pouco mais. E aí chamou o Corinthians para o campo de ataque. E conseguiu fazer o gol de escanteio com o Gustavo Henrique. Nos 2 gols, falhas absurdas do Hugo Souza. No primeiro, uma falha absurda, saindo completamente, deixando o gol livre ali para o Carille empurrar para o gol. E no segundo gol, a bola passa debaixo dele praticamente. E aí o Juventude faz 2-0. E o Gustavo Henrique desconta no final com uma bela de uma cabeçada também para fazer esse 2-1. Tem chance? Tem. Mas, sendo sincero, cara, eu acho que o Corinthians tem que focar realmente no Campeonato Brasileiro e sair do Z4 o quanto antes. É isso, meus queridos. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui nesse vídeo de hoje. Então se inscreve, compartilha com seus amigos. E lembrando, de novo, 200 inscritos. Sortear essa camisa maravilhosa para você sair aí na rede com toda a no peito. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.